Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos muito bem e que vocês estejam sempre muito firmes na fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Hoje sou eu que vou dar aula de escola dominical para vocês, tá? Então assim, antes da gente começar a aula, eu quero que vocês peguem algumas coisas aí na casa de vocês para nossa atividade do final da aula. Eu preciso que vocês peguem uma folha branca, tá? Peguem um lápis ou uma caneta, mas acho que é melhor lápis que caneta. Eu peguei caneta, mas podem pegar lápis. A gente vai precisar de uma tesoura, tá? Um pedaço de barbante. Se você tiver elástico, é melhor que o barbante ainda, tá? Então, barbante ou elástico. E um durex, que a gente vai usar também, tá bom? Então, agora faz assim, ó. Dá um pause no vídeo e busca essas coisas antes da gente continuar. Eu espero você aqui, tá bom? Vamos lá então, quem já conseguiu pegar o material, deixa ali separado que no final da nossa aula nós vamos usar. Vamos começar a nossa aula fazendo uma oração? O pastor fala e daí vocês repetem em casa. Vamos lá. Querido Jesus, muito obrigado porque sempre tu vens cuidar de cada um de nós. Queremos te pedir que continues a sempre cuidar de todos nós. Em teu nome, amém. Joia! Vamos cantar uma música para a gente então iniciar a nossa aula depois da oração. Eu acho que vocês conhecem. A música diz assim: eu tenho um amigo que me ama, depois diz, eu tenho um amigo que me guia, e depois um amigo que me salva. E esse amigo é Jesus, e é isso que canta na música. Vamos ver se vocês conhecem. Amigo que me ama, me ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Agora é guia, vamos lá. Tenho um amigo que me guia, me guia, me guia. Eu tenho um amigo que me guia, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Agora é salva. Eu tenho um amigo que me salva, me salva, me salva. Eu tenho um amigo que me salva, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Jesus, Jesus, seu nome é Jesus. Conheciam a música? Eu acho que sim, né? Pois hoje eu quero contar para vocês, ou lembrar para vocês, que o nosso bom pastor é Jesus. Por isso a gente cantou na música, eu tenho um amigo, o nome dele é Jesus, que me ama, que me guia e que me salva. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês.
qual é o animal que vocês mais gostam? Ou qual é o animal de estimação que vocês têm em casa? Eu não vou conseguir ouvir as respostas de vocês, mas eu acho que eu vou adivinhar algumas. Eu aposto que alguns disseram que o animal que mais gosta ou o animal de estimação que tem em casa é um cachorro. Eu tenho um cachorro aqui em casa. É uma cachorrinha. Ela chama Madá. Mas deixa eu ver se eu adivinho de outras pessoas. Outras pessoas não falaram cachorro. Outras pessoas falaram que gostam ou que tem em casa um gato. Acertei? Deixa eu ver mais. Eu aposto que teve outras pessoas que falaram que gostam ou que tem em casa um peixinho. Também acho que teve pessoas que falaram que gostam ou que tem em casa um passarinho. Será que eu acertei o bichinho que você falou? Acertei ou não? Me diz aí, o pastor acertou o bichinho ou o pastor errou? Talvez eu acertei, talvez eu tenha errado, porque tem muitos e muitos bichos. Mas hoje eu quero falar para vocês de um outro bichinho que eu acho que ninguém tem em casa. Talvez alguns de vocês nunca viram um de verdade pertinho. Eu quero falar da ovelha. E por que o pastor quer falar de ovelha? Porque a Bíblia diz que nós somos ovelhas do bom pastor Jesus. Quando a gente escuta a palavra pastor, a gente pensa num pastor que nem eu, né? Que coloca o talar, aquela roupa branca, e que está lá na igreja, quando vai fazer o culto, a gente pensa, pastor é isso aqui. Mas na Bíblia, quando a Bíblia fala que Jesus é o bom pastor, e daí vai dizer que o bom pastor cuida e dá até a sua vida pelas ovelhas, ele está falando de um outro tipo de pastor. Esse pastor era uma pessoa que cuidava das ovelhas. Ele ficava com elas lá onde elas precisam comer, que é num campo, onde tem muita grama, onde tem muita erva, elas vão lá para comer. E o pastor fica lá cuidando delas. Então, o pastor era uma pessoa, ou é uma pessoa, ainda existe hoje pastores de ovelhas. O pastor é uma pessoa que cuida de ovelhas. Às vezes 50, às vezes 100, às vezes 200, às vezes até mais ovelhas. Ele está lá para cuidar das ovelhas. Mas por que precisa ter um pastor de ovelhas? Vocês já viram vacas, né? Não tem um pastor de vacas, não tem alguém cuidando das vacas o tempo inteiro. Elas ficam lá no campo, ficam pastando, depois elas voltam para o curral para tomar água, para dormir, mas não fica uma pessoa cuidando delas o tempo inteiro. Das ovelhas fica um pastor cuidando o tempo inteiro. Sabem por quê? Porque as ovelhas, diferente das vacas, por exemplo, as ovelhas elas precisam de cuidado. Elas precisam de muita atenção. Elas não conseguem sobreviver sozinhas. Até conseguem, mas é bem difícil. Então, elas precisam de alguém que cuide delas durante todo o tempo. Que leve elas para comer, que leve elas para beber água, que leve elas no lugar de dormir, que protejam elas dos perigos. Mas quais são os perigos que uma ovelha pode ter? Quando a Bíblia foi escrita e quando Jesus disse que ele era o bom pastor que cuida das ovelhas, naquela época, lá no lugar que Jesus morava, tinham muitos lobos e os lobos vinham atacar as ovelhas. O rei Davi, lembram do rei Davi? A gente já contou histórias sobre o rei Davi. O rei Davi também foi pastor de ovelhas. E o rei Davi conta que uma vez ele lutou com um leão para salvar as ovelhas. Uma outra vez ele lutou com um urso para salvar as ovelhas. Então, esses animais, lobo, leão, urso, esses animais maiores vão lá atacar as ovelhas. Então, elas precisam de cuidado. Uma outra coisa é que a ovelha é muito distraída. Ela não presta atenção. Ela se perde sozinha.
E não só se perde, como ela se machuca muito fácil. A ovelha quebra a pata dela muito fácil. Se ela pisar num buraco, ficar preso numa pedra, ela quebra a pata muito fácil e daí ela não consegue mais caminhar. Um outro problema é a ovelha tomar muita chuva, porque ela tem bastante lã, né? E daí a lã, quando molha, fica pesada e daí ela não consegue nem se mexer direito, porque ela fica muito mais pesada do que era. Por isso, as ovelhas precisam sempre do cuidado de um pastor. A Bíblia fala que nós somos, deixa eu pegar aqui o desenho de novo, que nós somos ovelhas e que Jesus é o nosso bom pastor. Então, isso quer dizer que Jesus cuida da gente o tempo inteiro. Todos os momentos da nossa vida, Jesus está cuidando de nós. Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele cuida da gente. Ele é o nosso amigo, como a gente falou na música, um amigo que ama, um amigo que guia, um amigo que salva. Nós, que somos as ovelhas, nós também somos distraídos que nem as ovelhas. Muitas vezes a gente faz coisas que Jesus disse para não fazer. Vou dar um exemplo. Jesus diz assim: não brigue com teu irmão e com a tua irmã. E às vezes a gente briga. Jesus diz assim também: não desobedeça nem o teu pai, nem a tua mãe. E a gente desobedece de vez em quando. Quando a gente faz essas coisas, a gente é como uma ovelha teimosa, uma ovelha descuidada que vai para longe do pastor, que se afasta do pastor. E aí pode ter um monte de problemas. Pode ter lobos, podem ter leões, podem ter ursos. Lógico, não vai ter esses bichos de verdade. Mas quando a Bíblia fala disso, está dizendo que a gente vai ter problemas, a gente pode ficar longe de Deus e o diabo chegar perto da gente, a gente pode ficar muito longe de Deus e as coisas ruins começam a aparecer. Então, a gente precisa que o pastor Jesus cuide da gente. Às vezes, quando a gente vai para longe de Jesus, a gente se machuca, a gente fica dolorido. E aí, como é que a gente faz? Pois aí não é a gente que faz, mas é Jesus, que é o bom pastor, que vem procurando a gente. E ele vem chamando a gente pelo nosso nome. Ele chama lá a gente: Gabriel, Thales, Miguel, Henrique, todos os nomes de vocês. Ele chama cada um pelo seu próprio nome. Tá? Então ele chama a gente para que a gente vá para pertinho dele de novo. Mas ele vai até nós, nos busca, nos pega no colo e diz: você é meu filho, você é minha ovelha e eu sou o teu bom pastor. E eu te amo muito, eu cuido de você, eu quero o melhor sempre para você. Por isso que na música a gente diz que temos um amigo, que é o bom pastor Jesus, que nos ama, que nos guia e que nos salva. Esse bom pastor Jesus, ele foi capaz de morrer na cruz para dar o perdão dos pecados para nós. Jesus morreu na cruz para que a gente possa ganhar o céu. E tudo isso ele fez porque ama a cada um de nós. E mais, Jesus sabe o nome de todos nós. Vocês viram que eu falei alguns nomes ali de crianças, né? Mas eu não falei de todo mundo, porque não lembrei do nome de todo mundo. Jesus lembra do nome de todos nós. Ele conhece cada um de nós e ele chama a gente pelo nome para que a gente fique sempre bem pertinho dele. Eu quero cantar uma música com vocês. Eu vou colocar um vídeo cantando uma música para vocês que chama Meu Bom Pastor. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei, conduz-me às calmas águas, com Ele
conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre serei Cristo, com Ele andarei. Sempre serei vistas, com Ele andarei. Sempre serei vistas, com Ele andarei. Sempre as águas, com Ele andarei. Sempre com Ele andarei. Sempre serei vistas, com Ele andarei. Com Ele andarei. Com Ele andarei. Oi de novo, crianças. Lembram da nossa atividade? Vamos lá então. Primeiro, a gente vai pegar a folha e a gente vai pegar um lápis ou uma caneta, eu estou com uma caneta, e a gente vai desenhar a máscara de uma ovelha. Nós vamos fazer uma máscara de ovelha para nós, tá? Então tentem desenhar, eu vou tentar desenhar aqui, deixa eu ver... Pronto. Ó, eu desenhei a minha ovelha aqui, ó. Estão vendo? Então a gente desenha assim. Depois a gente pega a tesoura e agora nós vamos recortar a nossa máscara de ovelha. Fica assim, ó. Tcharam! A minha máscara de ovelha com os buraquinhos para colocar os olhos aqui, ó, para poder enxergar. Aí, aqui nos cantinhos, a gente pode fazer um furinho, a gente pega o durex, coloca aqui no lugar que vai fazer o furinho, um durex de um lado, um durex de outro. A gente coloca aqui, depois a gente faz um furinho aqui, daí se vocês tiverem elástico é melhor. Tá? O pastor não tem elástico, daí eu peguei barbante. Daí a gente pega um pedaço de barbante, faz um furinho aqui, amarra o barbante, faz um outro furinho do outro lado, amarra o barbante e daí a gente pode colocar a máscara, tá? Só que antes de fazer os furinhos e prender o elástico, vocês podem pintar a máscara. Se tiver algodão, dá para colocar algodão, porque a ovelha tem bastante lã, né? Para fazer de conta que a lã dá para a gente colar em volta, assim. Dá para pintar a boquinha de vermelho aqui. Vocês deixem bem bonita a máscara de vocês, tá bom? Antes da gente fazer a oração, eu vou contar uma história para vocês de uma ovelha que vai lembrar para a gente o quanto é importante Jesus na nossa vida. Prestem atenção. Era de madrugada, estava quase amanhecendo. E um rebanho de ovelhas estava dormindo perto do seu pastor, dentro de um cercado, dentro de uma cerca. Mas tinha uma ovelhinha bem pequenininha, a menor das ovelhas, ela já estava acordada. O pastor chamava aquela ovelha de pequenina, porque ela era pequenininha, né? A pequenina acordou e ela foi bem devagarzinho até a cerca. Como ela era pequenininha, ela passou por baixo da cerca e foi para fora, foi para longe de onde estavam as outras ovelhas e de onde estava o pastor. E ela foi caminhando, lembram que eu falei que ovelhas são distraídas? Ela foi caminhando, foi se distraindo, foi indo, foi perto de uma água, foi perto de outros lugares com pasto, mas era de noite ainda, não tinha amanhecido, e ela ficou cansada. E aí ela deitou e dormiu. Ela dormiu até que ela escutou um barulho perto dela, assim. E daí com esse barulho ela ficou com muito medo, porque podia ser um outro animal, podia ser um lobo de repente que queria pegar ela. Ela se levantou e começou a olhar para ver se via de onde vinha o barulho, mas ela não enxergava nada, ainda estava escuro.
Aí ela ficou com muito medo. E ela começou a correr, a fugir. Mas ela não sabia para onde correr. Ela estava longe do lugar dela, onde era com o pastor. E foi correndo, correndo, correndo para todo lado. De repente, ela quase caiu num buracão. Ela se assustou muito. E quando ela estava quase caindo naquele buraco, a pata dela se escorregou e machucou a perninha dela. Aí ela não conseguia mais correr. Conseguia só caminhar e assim mancando. E ela continuou indo. Ela não sabia onde ela estava. Ela estava se sentindo sozinha, com muito medo. E de repente, ela, caminhando assim, enroscou o pé dela no meio de umas pedras. E a patinha dela entrou na pedra e não saía mais. E ficou presa ali. E ela não conseguia se mexer para lugar nenhum. Estava com dor, porque tinha machucado a pata já no buraco. E agora tinha ficado com a pata presa no meio das pedras. Ela não tinha para onde ir. E escutava o barulho. E estava com muito medo. Muito, muito, muito medo. Aí ela se abaixou, ficou encolhidinha assim, esperando para ver o que ia acontecer. E de repente ela começou a escutar: pequenina, pequenina. Era o pastor procurando ela. Era o pastor da ovelha buscando ela. O pastor, quando acordou, viu que estava faltando aquela ovelha, a pequenina. E ele então foi atrás dessa ovelha por todos os lugares para procurar a pequenina. O pastor viu a pequenina lá presa, ele foi rápido lá perto dela, sentou do lado dela, tirou as pedras, tirou a patinha dela do buraco, pegou ela no colo, beijou ela, fez carinho na ovelha e disse para ela assim: minha ovelhinha, eu nunca vou te perder. Não importa se você fugir, eu sempre vou te buscar. E aí, aquele pastor todo alegre, com a ovelha no colo, voltou lá junto com todas as outras ovelhas lá para o rebanho e colocou a ovelha lá. É assim que Jesus faz com a gente. Quando a gente se afasta de Jesus, quando a gente passa por problemas, Jesus vai atrás da gente, procurando a gente o tempo inteiro. E quando Jesus encontra a gente, ele fica muito feliz. Ele pega a gente no colo, nos beija, faz carinho na gente e diz: eu vou te trazer de volta para junto de todas as outras ovelhas, junto de todas as outras pessoas que são de Jesus, para que você nunca mais saia de perto de mim. Como é bom saber que a gente tem um bom pastor Jesus que sempre se preocupa e sempre busca cada um de nós. Esse bom pastor Jesus quer sempre o nosso bem. Ele quer que a gente seja sempre feliz e esteja sempre ao ladinho dele. Vamos fazer uma oração para a gente terminar a aula? Querido Jesus, muito obrigado, porque sempre que precisa, você nos busca de novo. Quero te agradecer por todo o amor e por todo o cuidado que você tem comigo. Me ajuda a estar sempre do teu lado. Em teu nome, amém. Joia! Mais uma coisa, eu quero que depois dessa aula vocês peguem lá as máscaras que vocês fizeram e vocês tirem uma foto com a máscara. Coloquem a máscara assim e daí tirem uma foto e peçam para a mamãe, para o papai, para a vovó, para mandar no grupo, chama Grupo da Amizade. Diz para eles assim: no Grupo da Amizade, papai, no Grupo da Amizade, vovó, para eles mandarem lá no Grupo da Amizade para nós vermos vocês com as máscaras que vocês fizeram em casa, tá bom? E eu tenho mais uma surpresa especial para vocês. Semana que vem, domingo que vem, vai ser dia 20 de junho. Não esqueçam, dia 20 de junho, domingo que vem. Nós vamos ter aula de escola dominical ao vivo. Vai ser às 5 da tarde e aí a gente vai poder se ver. E nesse dia vai ter algo muito especial para a gente fazer em casa. Todo mundo vai
se preparar para essa aula. As professoras vão contar isso durante a semana agora. Vocês vão se preparar para essa aula. Nós vamos ter uma aula especial ao vivo, onde a gente vai poder se ver, a gente vai poder conversar e fazer essa coisa especial que é uma surpresa para domingo que vem, tá bom? Eu espero ver vocês todos no domingo que vem, às 5 da tarde, para a gente conversar. Tá joia? Fiquem com Deus e uma boa semana.